Oi, gente, bom dia. A gente vai dar continuidade à aula do SUS, tá? A gente falou sobre um pouquinho sobre a história do SUS e como a gente viu, ele foi criado em 1988 e aí a gente vai falar agora um pouquinho do SUS, o que é o SUS, quais são os princípios, as diretrizes. Então, é uma parte bem importante, tá? Que a gente vai estudar, cai muito concurso público, então realmente prestem atenção. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? E aí, vamos lá, o que é o SUS. O Sistema Único de Saúde, ele foi criado através da Lei 8.080, tá? Em 1988, e com a finalidade de alterar a situação da desigualdade da assistência, já que antigamente a assistência médica, a assistência da saúde, só era dada àqueles que contribuíam através da Previdência. Então, ela veio com essa finalidade para atender toda a população. Então, ele tornou obrigatório o atendimento a qualquer cidadão e foi proibido cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. Então, além de ser universal para todo mundo, não se pode cobrar pelo atendimento no SUS. E aí, gente, do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, a unidade básica da família, tá? Os hospitais universitários, laboratório, hemocentro, além das fundações e institutos de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, como a Vital Brasil. E aí, através do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm direito a consulta, exame, internação, tratamento nas unidades de saúde, tá? Sejam elas da esfera, só um instante aqui, sejam elas da esfera municipal, estadual ou federal, tá? Contratadas pelo gestor público de saúde. Então, uma pessoa que tem plano de saúde, ela pode sim fazer uso do SUS, tá? Ela chega para ser atendido, vai ser gerado o númerozinho do SUS dela e ela pode ser atendida. Então, é para todo mundo, gente, todo mundo, até estrangeiro, quando chega aqui, ele pode ser atendido pelo SUS. Vamos lá. O SUS, ele é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população que compõe os recursos do governo federal, estadual e municipal. Então, nós pagamos pelo SUS através de nossos impostos. Então, a gente vai ver numa outra aula todo esse processo de financiamento bem direitinho, tá? E aí, qual é a meta do SUS? Promoção da equidade. Equidade, eu falei na aula de ontem, é igualdade no atendimento das necessidades da saúde da população. Vai ofertar a essa população serviço de qualidade, tá? Independente do poder aquisitivo do cidadão. Então, se ele for rico, se ele for pobre, não interessa, ele tem que ter um atendimento de qualidade. Eu, particularmente, acho um absurdo quando faz assim, não, o governador de tal local vai experimentar o SUS, vai experimentar e ser atendido numa UPA, para ver como é que funciona. E aí foi até um caso real isso, que ele chegou lá, fez um exame em que a UPA parou por conta dele, ele fez o exame rapidamente e foi embora, enquanto tem outras pessoas que estavam há 1 ano esperando por aquele mesmo exame. Então aí o SUS falha com esse atendimento. Eu não estou aqui só para falar as coisas boas do SUS, eu também vou falar os pontos negativos, porque é importante para vocês formalizarem uma opinião de vocês também. Então, a meta do SUS, o objetivo do SUS não é priorizar, não, ele é importante porque ele é o presidente, ele é importante porque ele é o prefeito, ele é importante porque ele é um ator, como já teve casos mesmo, não, o ator foi atendido porque sofreu um acidente, então teve que ir primeiro para outro, então aí a UPA mobiliza. Não, é para ser um atendimento qualificado para todo mundo, tá? O SUS se propõe a promover a saúde priorizando ações preventivas, que aí é lá da saúde básica, democratizando as informações, ou seja, as informações para que toda a população conheça seus direitos e os riscos à saúde. O controle da ocorrência de doença, o seu aumento,
O seu aumento e propagação são algumas responsabilidades da atenção do SUS, que aí ela trabalha com a vigilância epidemiológica que a gente estudou na unidade passada. Assim como controle da qualidade de remédio, de exame, de alimento, de higiene, que aí a gente vê a atuação da vigilância sanitária. E nesse momento que a gente está vivendo atual, a gente vê que a vigilância epidemiológica é de extrema importância nesse combate às doenças. O SUS, ele é um dos maiores sistemas públicos do mundo. E aí, gente, outros países estudam o nosso sistema. Ele é único. Ele é único porque ele garante uma assistência integral àquele paciente de forma gratuita, tá? Para todas a população. Não cobra nada por isso. E é isso de extrema importância. Não tem um país no mundo que tenha uma assistência à saúde como a nossa. E isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser louvável, tá? Inclusive, portadores de HIV, sintomáticos ou não, paciente renal crônico, paciente com câncer, eles fazem o tratamento de forma gratuita no SUS. Então, isso realmente é de extrema importância. A rede ambulatorial do SUS é constituída por 56.642 unidades, sendo realizada em média 350 milhões de atendimentos ao ano. Esse valor com certeza já deve ter aumentado, porque a cada ano é um hospital novo. Veio agora o Hospital da Mulher, tem um Hospital Pelotas, que são hospitais novos. Então, esse número já deve ter aumentado aí. Essa assistência, ela se estende da atenção básica lá do posto de saúde até atendimento de alta complexidade, um tratamento para câncer, um transplante de algum órgão, um transplante de coração, tudo isso o SUS cobra. Inclusive, tem procedimentos que os planos particulares não cobrem, mas que o SUS faz. E às vezes a pessoa passa a vida todinha tendo um plano de saúde, mas aí quando precisa de algo de alta complexidade, o plano faz, não, eu não cubro esse procedimento não. E aí o SUS vai lá e diz, eu tô aqui para cobrir esse procedimento para você. E aí no ano de 2001 foram realizadas aproximadamente, vejam só minha gente, 250 milhões de consultas, 165 milhões em atenção básica, em consulta de pré-natal, puericultura. Gente, imagine gestante que não tem dinheiro para pagar consulta particular ou plano de saúde. Como é que elas iam fazer um pré-natal eficiente, um pré-natal adequado, um pré-natal efetivo se não existisse o SUS? Como é que ia ser a saúde gestacional dessa mulher? Nesse mesmo ano foram realizados 200 milhões de exames laboratoriais, 6 milhões de exames de ultrassom, 79 milhões de atendimento de alta complexidade, tais como tomografia, exame hemodinâmico, ressonância magnética, sessão de hemodiálise, quimioterapia, radioterapia. Então, vejam a importância, gente, do SUS. Vamos lá. São 6.493 hospitais públicos, filantrópicos e privados, com um total de 487.058 leitos, onde são realizados com um pouco mais de 1 milhão de internação por mês, fazendo um total de 12,5 milhões de internação por ano. Gente, vocês vão entender o porquê que nesse contexto, o porquê que se enquadra hospital privado no SUS, tá? Já vou falar sobre isso. As internações vão de menor complexidade, como criança com diarreia, até as mais complexas, gente, como transplante de órgão, cirurgia cardíaca, outras tecnologias que realmente é de alto custo. Então, tudo isso o SUS, ele promove para a população. Essa área, organizada num sistema implantado em 1990, denominado de Sistema de Informações Hospitalares, tá? Pela sigla SI, constitui-se na maior casuística hospitalar existente no mundo, paga por um mesmo financiador.
Para exemplificar, foram realizadas no ano 2000 2,4 milhões de partos, 72 mil cirurgias cardíacas, 420 mil internações psiquiátricas, 90 mil atendimentos de politraumatizados, transplantes de órgão, 2.549 de rim, 104 de coração. Gente, tudo isso de forma gratuita. E isso eu tô falando de um dado de 2001. Imagine a gente ver um dado atual, tá? Então, é realmente de se bater palmas para isso. São despendidos pelo Ministério da Saúde recursos de ordem de 10,5 bilhões por ano para o custeio de atendimento ambulatorial de média e de alta complexidade, além de 3 bilhões para atenção básica da saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde, ele define o dinheiro. Ah, não, 3 bilhões vai ser investido na atenção básica à saúde, então tá lá nos postos de saúde, nos programas que os postos de saúde fornecem. 10,5 bilhões é o custeio de atendimento ambulatorial. Então, tudo isso se precisa realmente de um investimento. Em 1995, o SUS realizou 13,12 milhões de internações. Os gastos, gente, mesmo com a redução ocorrida no período, passaram de 3,5 bilhões de 95. Em 2001 já estava um gasto de 5,1 bilhão. Imagine hoje quanto é que está esse gasto, tá? Então, é por isso, gente, que tem muita gente hoje com essa situação do coronavírus doando até financeiramente dinheiro para o SUS, porque o gasto é muito alto. A saúde, gente, custa caro. E graças a Deus a gente tem como é que eu posso dizer? A gente tem uma ajuda em relação à saúde. O nosso plano de saúde é o SUS, tá? Claro, não, professora, mas o SUS, ele tem muito defeito, ele precisa melhorar. Concordo, tem muita coisa que precisa melhorar. Mas não é porque ele precisa melhorar que ele não presta. É como eu disse no vídeo passado, a gente não pode limitar o atendimento do SUS só a fila grande no hospital, demora para se realizar uma consulta. Tem muito mais coisa que a gente pode observar no SUS que realmente é válido, que realmente é louvável e merece realmente atenção. E aí, gente, vale ressaltar que a redução do número de internação não ocorreu em todas as regiões. Enquanto no Sudeste ocorreu uma redução de 14,8%, no Centro-Oeste teve um crescimento de internação de 8,2%, no Norte de 7,4%. Esse crescimento decorreu por causa da ampliação do acesso dos serviços hospitalares. Então, quanto mais a gente amplia esse acesso, mais gente realmente vai ser atendido. Então, resultado de um aumento significativo dos recursos federais alocados nos estados dessa região nos últimos anos. O que acontece, gente? Tem muita população que não tem acesso à saúde por morar muito longe. É por isso que houve a criação dos Mais Médicos. Por quê? Muito médico não queria ir para interior, para local muito longe, tudinho. Então se trouxe realmente médicos de fora, porque eles não queriam preencher essas vagas, os nossos médicos daqui queriam realmente ficar na capital. E aí a gente pôde trazer atendimento a essa população que não tinha acesso à saúde. Infelizmente o programa acabou, mas eu espero realmente que um dia volte, porque tem população que tem essa dificuldade de ter acesso à saúde por morar em interiores realmente muito longe, tá? Continuando. A redução da frequência de internação hospitalares na região Nordeste e Sul e Sudeste tem motivos diversos. De um modo geral, a medicina evoluiu e tem levado a muitos procedimentos que requeriam internação antes e hoje já não precisa mais, que aí pode ser realizado até no ambulatório. No Nordeste, especificamente, a redução se deve provavelmente aos avanços obtidos com a atenção básica. E aí teve um aumento do número de agente comunitário à saúde e investimento no saneamento básico. Porque, como a gente viu, o saneamento básico, ele interfere no processo de saúde e doença. Então, se eu invisto financeiramente na base, na atenção básica, eu evito, consequentemente, muita internação futuras. O setor privado, gente, como eu falei a vocês que ia falar sobre isso,
ele participa do SUS de uma forma complementar. Por exemplo, eu tenho o Hospital Português lá em Recife. O Hospital Português, ele também atende pacientes do SUS. Como assim? Se existe um convênio, tá, entre o SUS e o Hospital Português, que é feito por meio de contratos, e aí quando as unidades públicas não está sendo suficiente para garantir o atendimento àquela população, aí vai ser encaminhado para esse hospital particular. Então, ela precisa de um tratamento X, mas todos os hospitais públicos estão cheios. Mas no Hospital Português, que ele é conveniado com o SUS, tem lá um setor em que é destinado para esses pacientes que pode fazer esse tratamento. Então, ele vai ser alocado num hospital particular. Então, o setor privado, ele participa do SUS de uma forma complementar, que não é só de boca, não é chegar assim, eu uso o SUS, cheguei lá no Hospital Esperança, eu uso o SUS e aqui tem um convênio e eu vim aqui porque eu sei que eu posso ser atendida porque é de forma complementar. Não é assim que funciona. Você vai ser encaminhado do SUS para um hospital particular. Você não pode simplesmente chegar lá e achar que vai ser atendido. Não é assim que funciona. E também um hospital, ele tem que estar conveniado com um contrato. Não é só realmente de boca, tá? E aí a gente vai conhecer agora algo importantíssimo e imprescindível que vocês têm que estar memorizando sempre. Gente, caiu no último concurso agora, tá? E vai cair sempre, porque é algo que é primordial vocês entenderem. São os princípios do SUS. Gente, os princípios do SUS são 3. Universalidade. Gente, universalidade é o princípio que orienta o SUS. O que é que ele quer dizer com isso? Que o sistema de saúde deve atender todo mundo. Não pode ter distinção de raça, de cor, nada. A universalidade, ele atende todo mundo, tá? Oferecendo toda a atenção necessária, do mais básico ao mais complexo, sem qualquer custo. Então, gente, universalidade significa que o atendimento deve ser para todos, sem distinção ou restrição. Gente, tenham muito cuidado, porque tem muita questão de concurso em que a gente vê eles misturam. Por exemplo, universalidade significa equidade da atenção à saúde. Equidade significa igualdade, não é isso que a universalidade diz. Universalidade diz que o sistema de saúde deve atender todo mundo. Então, são casquinhas de bananas que vocês têm que ter cuidado. Então, é por isso que realmente se tem que memorizar o que é a universalidade. Equidade em saúde é igualdade à atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos. O SUS, ele tem que ser justo, tá? De acordo com a necessidade de cada um. O que determina o atendimento é a complexidade do problema de cada usuário. Então, você chega lá numa UPA, por exemplo, você passa pela classificação de risco, onde vai determinar o seu atendimento. Não é verde, se é vermelho, se é amarelo. Mas eles não podem, gente, estar escolhendo quem atende ou quem deixa de atender. Esse negócio de, eu conheço fulaninho, então passa na frente. Não pode, tá errado. Equidade é igualdade, sem privilégios ou preconceito, tá? Equidade e igualdade. Por favor, não esqueçam. Integralidade. Gente, integralidade é um princípio fundamental no SUS. É um princípio importantíssimo. Por quê? Porque ele garante ao usuário que ele vai ser atendido do mais básico ao mais complexo. Como assim? Cheguei no posto de saúde e está tendo uma atividade de promoção à saúde, como vacinação. Vacinação é uma prevenção primária da saúde, tá? Então, você pode participar? Pode. Você está sendo beneficiado, você está sendo vacinado. Então, é uma ação de promoção à saúde que enquadra aí a prevenção.
Passou. Agora vamos para uma pessoa que sofreu um acidente de moto. Precisou de uma cirurgia. Foi encaminhado para o hospital de referência. Fez a cirurgia, precisa agora de uma reabilitação, de uma fisioterapia. Ele também vai ser atendido pelo SUS. Então, a integralidade garante ao usuário o atendimento do mais básico ao mais complexo. Então, ele garante esse acesso a todos os níveis de complexidade do sistema. Então, a integralidade, ela foca no indivíduo, na família, na comunidade. E ele não foca só na doença. Ele não foca só na doença do indivíduo. Ah, não, ele tá com diabetes, então eu vou tratar só a diabetes. Não, ele atua também na prevenção da diabetes. Então, no PSF mesmo, eu tenho programas em que eu vou discutir sobre a diabetes, sobre como prevenir, sobre como tratar se eu já tiver. Então, a integralidade é importantíssima por conta disso. Por favor, gente, não esqueçam qualquer dúvida em relação a esses três conceitos do SUS. Fala comigo, tá certo? Além dos princípios do SUS, a gente tem as diretrizes do SUS. Primeira diretriz é a descentralização. Gente, descentralização. Tem muita casquinha de banana nas questões onde uma das pegadinhas é centralização. Aí você vai lá e ó, marquei. Eu falei a vocês no vídeo passado. O que é a descentralização? É uma redistribuição da responsabilidade das ações e serviços da saúde nos vários níveis de governo. Ou seja, eu tenho uma pessoa no município onde vai ter que tomar decisões perante aquele município. Eu tenho uma pessoa responsável pelo estado que vai tomar decisões naquele estado. E eu tenho o Ministério da Saúde que vai tomar decisões a âmbito nacional. Então, cada um vai ter um papel ali, uma atribuição, tá certo? E aí, ele fala aqui, deverá haver uma profunda redefinição das atribuições de vários níveis de governo, com o nítido reforço no poder municipal da saúde. Por que ele foca no município? Porque a maior responsabilidade da implementação da saúde voltado para os cidadãos é no município, porque é através dos postos de saúde que aquele paciente, aquele usuário está sendo atendido. Então, descentralização é uma redistribuição das ações e serviços de saúde nos vários níveis de governo, tá certo? Então, não vai ser centralizado numa pessoa só. Então, eu tenho lá vários líderes, vários chefes comandando, organizando isso, ok? Regionalização e hierarquização. A rede de serviços do SUS, ela deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada. Eu vou explicar, calma. Permitindo um conhecimento maior do problema da saúde da população de uma área limitada, onde vai ajudar na vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle de vetores, educação e saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. O acesso da população à rede se dá através do nível primário da atenção, que é o posto de saúde, que deve estar qualificado para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Vou explicar melhor em relação à regionalização e hierarquização. Eu chego no posto de saúde e digo que estou com muita dor de cabeça. Eles observam que a minha pressão está muito alta. Então, eles podem medicar no posto de saúde? Não. Eles vão dizer, devido à sua pressão muito alta, você vai ter que ir para uma UPA. Então, o que é essa regionalização e hierarquização? É cada ponto desse. O SUS, o posto de saúde, a UPA, o hospital geral, o hospital universitário, que é um hospital de alta complexidade. Cada um resolve o problema daquele paciente no seu âmbito. Então, você não vê um hospital universitário
como o Hospital Oswaldo Cruz, por exemplo, fazendo em si ele uma estrutura de campanha de vacinação. Normalmente quem faz essas campanhas de vacinação são os postos de saúde. Então, em todos os níveis de complexidade, eu tenho um suporte da saúde. Então, um pré-natal, por exemplo, eu vou para o hospital para fazer o pré-natal? Não, o pré-natal normalmente é feito no posto de saúde. Então, cada um tem que atender e resolver os principais problemas que é de sua responsabilidade. E aí, gente, como eu falei, o que não pode ser resolvido vai ser encaminhado para quem pode resolver. Então, no nível terciário da atenção à saúde, tem os hospitais de referência e resolvem 5% dos problemas restantes. O nível secundário, que são os centros de especialidade médica e a unidade básica de saúde, resolve 15% o centro de especialidade e 80% são resolvidos na unidade básica de saúde. Muitas doenças, gente, eu posso controlar lá na unidade básica de saúde. Ah, não, eu tenho um paciente que é diabético, eu preciso medicar. Então, eu tenho lá o médico do posto que vai estar medicando esse paciente. Claro, ele já teria feito exame, tudinho. E aí, ele vai sendo tratado. Ah, não, ele teve um pico de glicose muito grande. A glicose dele está muito alta. Vai ser resolvido no posto de saúde? Não. Então, eu não tenho condição de atender esse paciente agora aqui no posto de saúde. Então, ele tem que ser encaminhado para um serviço que tem uma tecnologia maior, uma tecnologia mais complexa que possa ser atendido. Então, ele vai ser encaminhado para uma UPA. Chegou na UPA, se detectou que ele precisa de uma cirurgia. Se faz cirurgia em UPA? Não. Então, ele tem que mandar para quem pode resolver. Então, ele vai ser encaminhado para um hospital de maior porte para que possa fazer uma cirurgia. Eu espero que vocês tenham entendido realmente regionalização e hierarquização. Se não entendeu, é só falar, tá certo? Participação dos cidadãos e controle social. É a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, poderá participar do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução em todos os níveis, do federal até o local. Lembram que na história do SUS a gente teve a participação da população na Conferência de Saúde, e aí teve-se a conquista, tá, para a gente ter o que a gente tem hoje. Então, a nossa Constituição, ela garante que a população pode participar. No caso, as entidades que representam aquela população pode participar nesse processo de formulação de política de saúde, tá? Essa participação se dá através dos conselhos de saúde, que com representação paritária dos usuários, governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço com poder deliberativo. Essas conferências de saúde nas três esferas do governo, ou seja, federal, estadual e municipal, são as instâncias máximas, devendo ocorrer periodicamente e definir prioridades e linhas de ações sobre a saúde. Então, as conferências de saúde, ela ocorre a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Então, essas conferências, eles debatem, eles estudam o que é melhor para fazer para a população. É dever das instituições oferecer informações e conhecimentos necessários para que a população se posicione sobre a questão do que diz respeito à sua saúde. Nada melhor, gente, do que a gente ouvir a população para saber o que precisa melhorar e como é que eles precisam agir. Então, por isso que é realmente importante a participação dos cidadãos. Resolubilidade. Gente, quando eu penso em resolubilidade, eu penso em solução. Aquele problema tem que ser resolvido. E o que é que a resolubilidade diz? É a exigência que quando o indivíduo vai lá e busca um atendimento, surge um problema de impacto. E esse serviço, ele tem que estar capacitado para enfrentar esse problema
e resolver até o nível da sua competência. Então, se eu chego numa unidade básica de saúde e é detectado uma glicose muito alta, é competência deles resolverem? Não. Então, ele vai ser encaminhado para quem é competente para resolver. Então, chegou na UPA, a UPA pode tratar? Pode. Então, a UPA tem que estar capacitada para resolver aquilo ali e mandar o paciente para casa bem. Para isso, a gente também precisa ter profissionais qualificados para atender e entender o que se está fazendo no hospital, entender o paciente, passar exames adequados, claro, competência, que seja competência da UPA, e resolver o problema daquele paciente. Existem vários tipos de unidade de saúde que é diferenciado de acordo com sua capacidade de atendimento e de resolver os problemas, como eu falei para vocês. Essa diferença a gente chama de nível de complexidade. Então, a unidade da saúde da família só atende até certo ponto. Posto, centro de saúde, UPA. A UPA que as UPAs de especialidade, hospital e hospital geral. Cada um tem um nível de complexidade diferente, tá? Então, resolutividade é a capacidade do setor ali da saúde, seja uma UPA, seja o posto de saúde, seja o hospital, de resolver o problema daquele indivíduo. Complementaridade do setor privado. A Constituição ela definiu que quando o setor público não for suficiente, vai ser necessária a contratação de serviços privados. Para isso acontecer, precisa de quê? Precisa de um contrato, tá? Conforme as normas do direito público, prevalecendo o interesse público sobre o particular, tá? Segundo, a instituição privada, ela tem que estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, ou seja, ela tem que seguir os princípios e as diretrizes do SUS, como universalidade, equidade, a integralidade, tá? E vai usar aquele serviço particular como se fosse o público. Porque quando ele contrata aquele hospital, ele vai estar atuando em nome dele. Por exemplo, eu trabalho no Colégio de Saúde de Pernambuco. Eu sou contratada desse colégio, então eu respondo por ele, tá certo? Eu quando dou aula aqui para vocês, eu falo também em nome da instituição. Então, quando o SUS contrata um hospital particular, ele tem que atender o usuário como o SUS atende, de acordo com os princípios da integralidade, da equidade, da universalidade. Não pode ter cobrança de dinheiro, de pagamento, em hipótese alguma, tá? E aí a terceira, a integração dos serviços privados dará-se da mesma lógica organizativa do SUS, tá? Ela tem que ser regionalizada e hierarquizada, tá? Onde cada região vai esclarecer, vai estar estabelecido o que vai fazer esses hospitais particulares. Por exemplo, não, eu sei que tem um hospital em que dá o pré-natal, mas ele pode até dar um pré-natal, ele pode até ser contratado no SUS, mas num contrato, esse pré-natal não pode ser feito para usuários do SUS. Então, nesse contrato, ele vai estar dizendo, eu estou contratando esse hospital privado, mas ele vai atender pacientes para realizar cirurgias cardíacas e tratamentos posteriores. Então, ele vai definir o que aquele hospital particular vai fazer. E aí, gente, eu botei algumas questões, tá? Pra vocês fazerem. Vocês vão fazer essas questões. E aí, depois, eu vou fazer um vídeo explicando cada questãozinha dessa e dando gabarito, ok? Vou passar aqui pra vocês verem, tá? Essa é a primeira questão, tá certo? Tô mudando aqui o videozinho pra vocês conseguirem ver.
Aqui tá a segunda questão, que é da Lei Orgânica de Saúde. Todas essas questões realmente são de concurso público. Tem aqui a terceira questão, tá? Deixa eu mudar aqui. E tem essa última questão, que também é de concurso público. E aí, a próxima aula, gente, vai ser sobre gestão do SUS, tá certo? Então, estudem. Qualquer dúvida, eu tô à disposição de vocês. Façam essas questões e aí depois a gente vai resolvê-las, tá? Beijo!